Fala galera da aula.com.br, tudo bom? Sou eu, o professor Álvaro de Biologia. Tudo bem, pessoal? Olha só, estamos aqui novamente, vamos continuar nossa saga pelas aulas de histologia, mas antes de mais nada, antes de tudo, inscreva-se no canal aqui, ó, e deixe a notificação ali para você receber toda hora que sair um novo vídeo, né? Deixe seu comentário, seu beijo, seu abraço, seu xingamento. Não, xingamento não, né? Mas deixa aí, tá? Vamos dar ali? Então, olha só. Tecido muscular. Pessoal, o tecido muscular ele é importante porque ele vai ter ali, ó, nas funções, a locomoção do nosso organismo, né? Então ele vai estar relacionado com a locomoção, deixa eu passar pro lado de cá. Locomoção do nosso organismo, então você vê que ele está todo distribuído pelo nosso corpo, a nossa face é onde tem a maior quantidade de músculos, tá ligado? Nós temos muitos músculos na face que servem pra gente ter toda essa nossa expressão facial, assim, essas coisas legais todas, tá? Olha só, são formados por células alongadas com grande capacidade contrátil, ou seja, essas células, elas são fibras, a gente vai ver que o nome delas pode ser fibras musculares ou miócitos, tá aqui, ó, células musculares, fibras ou miócitos, e elas são células bem alongadas, né? São células estiradas, assim, e isso possibilita ou facilita, vamos dizer assim, o processo de contração, né? Esse processo de contração que a gente vai ver na próxima aula, né? A aula de contração muscular, ela é feita graças ao movimento de estruturas de fibras e de proteínas que existem dentro dessas células. Então, essas contrações musculares, ou justamente esses movimentos todos que a gente faz, são relacionados com essa contração muscular, com esses tecidos musculares. Beleza? As proteínas que formam as nossas, essas células, as principais células são as principais proteínas são a actina e a miosina. Então são duas proteínas que vão estar relacionadas com a movimentação, ou seja, com o processo de contração muscular. Beleza? Então aqui estão as características gerais do nosso tecido muscular. Então são células normalmente células alongadas e com alta capacidade de contração. Beleza? Podem ser chamadas de miócitos ou fibras musculares. Aliás, né? Cuidem uma coisa, mio, sempre que tiver mio é músculo, tá? Então a gente vai ver miocárdio, o miócito, célula muscular, então tudo que tem mio na frente está relacionado com musculatura. Beleza? Então vamos para o próximo slide aqui, ó, onde a gente vai ver os tipos de tecido muscular. Né? Nós temos 3 tipos de tecidos musculares. Ficou um pouquinho atrás aqui, né? Oh, droga. Mas tem problema. Nós vamos ver que existem 3 tipos, na verdade 2 tipos de tecido muscular. Nós temos os tecidos musculares estriados e os tecidos musculares lisos. Dentro de tecidos musculares estriados, nós vamos ter os estriados esqueléticos e os estriados cardíacos e a musculatura lisa. Então, no fim das contas, são 3 tipos de tecidos musculares. O primeiro que eu coloquei aqui para vocês, ó, é o tecido muscular estriado esquelético, que é o músculo que está relacionado com a nossa contração, com a voluntariedade dos nossos movimentos. Então, são os músculos ó, aqui ó, ligados aos ossos. Então estão relacionados, por isso, né, tecido muscular estriado esquelético associado ao esqueleto, aos músculos, e é onde a gente faz os nossos movimentos todos. Então essa musculatura é a nossa musculatura voluntária, que está aqui, ó, contração voluntária e rápida. Então outros detalhes e agora as características histológicas desse tecido muscular. São células polinucleadas, então vão ter vários núcleos nessas células musculares estriadas esqueléticas, e elas são células cheias de estrias. Pessoal, essas estrias é o que dá o nome, né, de estriado, elas são nada mais nada menos que as fibras de actina e miosina que existem dentro das células esqueléticas. Então a gente vai ver que essas contrações lá na aula de contração muscular, elas estão relacionadas com essas fibras, né? E elas são organizadas dentro dessas células alongadas, são organizadas de uma forma onde você vai ter a actina e a miosina formando estrias, então, dentro desse tecido muscular. Outra característica importante é a contração rápida. Então, sempre que um tecido, guarde isso, sempre que um tecido muscular é estriado, ele é de contração rápida. As duas musculaturas estriadas são de contração rápida. Não confunda com contração voluntária.
O único tecido voluntário, o único tecido muscular voluntário é o tecido muscular estriado esquelético. Tranquilo? Então, é uma musculatura com células polinucleadas e com essas estrias aí. Então, são características do nosso tecido muscular estriado esquelético. O outro tecido muscular estriado que nós temos é o cardíaco, né? Botei a fotinha aqui no coraçãozinho, bonitinho, e aqui a fotinha do estriado cardíaco. A produção vai aproximar aí para ti, ó. Você consegue ver que tem uma sombrinha ali na célula, tá? Que são os discos intercalares. Essa é uma das principais características do tecido muscular estriado cardíaco. Ele apresenta discos intercalares. Esses discos intercalares, eles são estruturas, são especializações da membrana plasmática dessas células que fazem com que ocorra a maior troca de nutrientes. Entre eles, um dos principais nutrientes para a contração, cálcio, né? Aquele sal mineral que a gente viu lá nas aulas de bioquímica. Então, esses sais minerais, o cálcio, eles são trocados rapidamente entre as células do tecido muscular estriado cardíaco. E aí, esses discos intercalares são onde ocorrem as junções gap, que comunicam as membranas plasmáticas das células. Tranquilo? Então, essa é uma das características histológicas principais do tecido muscular estriado cardíaco. E aquela coisinha que eu te falei ali antes, ó, muscular estriado não significa voluntário, até porque o seu coração, ele é involuntário. Você não precisa pensar para bater o coração, né? Tipo, vou bater o meu coração agora. Não precisa pensar nisso. E quando você dorme, ele não para de bater. Eu pensava isso quando eu era criança. Pensava, juro. Eu achava que quando eu dormia assim, meu coração parava de bater. Mas não, né? Porque ele não é voluntário. Ele vai ficar batendo o tempo inteiro, né? Então ele tem uma contração involuntária, rápida, porque ele tem estrias, e ritmada, que é o tum-tum do teu coração. Essa contração ritmada, obviamente, tem relação com o seu sistema nervoso, com o nódo sinatrial que você tem aí no seu coraçãozinho aí, né? Aliás, seu coração está aqui no meinho, né? Nessa região no meio do teu corpo, atrás do seu osso externo aqui. E esse coração, então, ele vai ter esse tecido muscular estriado cardíaco involuntário. Beleza, pessoal? Outra coisa, uni ou binucleado. Então, as células musculares do tecido estriado cardíaco podem apresentar um ou dois núcleos, tá? E vão apresentar os discos intercalares. Isso daqui é a principal característica, você tem que lembrar muito disso, que isso aparece muito nas provas, beleza? É característica exclusiva do seu tecido muscular estriado cardíaco. Tranquilo? Então, outro tecido muscular ali, ó, o tecido muscular liso. Então, tecido muscular liso, ele vai ser um tecido onde a gente não vai ter, então, as estrias, né? Não vai estar evidente aquelas fibras de actina e miosina. E aqui a gente vai ter, então, a musculatura que a gente encontra principalmente nos nossos órgãos internos, e aí muito associado aos seus órgãos do sistema digestivo. Até botei aqui um estômago para você ver. Então, a parte do seu sistema digestivo, esôfago, estômago, intestino, tudo isso, os vasos sanguíneos também têm contratibilidade, logo eles vão ter que apresentar um tecido muscular. Esse tecido muscular é o tecido muscular liso. Esse tecido muscular liso, ele vai ter células com apenas um núcleo, são células bem fusiformes, que a gente chama, são alongadas e bem fusiformes, né? Vão apresentar um núcleo, como eu já falei, e de contração involuntária. Uma das contrações, ou um dos movimentos que a gente faz com o tecido muscular liso são os movimentos peristálticos, né? Que são aqueles movimentos que o seu aparelho digestivo, que o seu sistema digestivo começa a fazer depois que você come. Aí você faz lá os movimentos peristálticos que você não precisa pensar, né? É involuntário, então você não precisa ficar lá assim, vou fazer aqui uma digestão. Não precisa. Ele vai fazer essa movimentação toda involuntária. Seus vasos sanguíneos também vão contrair, tudo involuntário. Você não precisa pensar para fazer isso. Então, o exemplo aqui dos movimentos peristálticos como musculatura lisa. Então, uma mini revisadinha, 3 tipos de tecidos: esquelético, voluntário e de contração rápida, o cardíaco involuntário, também de contração rápida, com discos intercalares, lembrem-se disso, e o tecido muscular liso, contração involuntária e lenta.
Ah, uma coisinha que eu não cheguei a comentar aqui, ó. A contração é lenta porque não tem estria. Contração rápida só para tecidos musculares estriados. Beleza, meus queridos? Então, na próxima aula a gente vai ver como é que funciona a contração muscular. Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula. Tchau, tchau!